prático da vida cristã. Jejum, para que serve? No nosso estudo, na continuação do Sermão do Monte, nós vamos entrar agora na segunda parte do capítulo 6, que fala da parte do jejum. E nós queremos fazer uma leitura do texto da Palavra de Deus, em que Jesus ensina sobre o jejum. Mateus capítulo 6, do 16 ao 18. Ensino a respeito do jejum. Quando vocês jejuarem, não fiquem com aparência triste como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Na nossa retrospectiva, nós falamos sobre tentação. Tentação e provação são as mesmas coisas? Ser tentado é pecado? Quais são as diferenças entre provação e tentação? A culpa é só do diabo nas nossas tentações? Quais são as áreas que mais somos tentados? Como vencer a tentação? Quais os recursos que Jesus usou para vencer a tentação? No nosso estudo de hoje, o que é jejum? Jejum é você se abster, deixar de comer alimentos totalmente ou apenas parcialmente, para um período específico de oração, com um propósito específico. É você se dedicar à leitura da palavra, à oração. E temos uma finalidade mais espiritual nesse sentido, mas também ele tem um efeito medicinal, porque ele traz benefícios físicos para o corpo. Mas o nosso enfoque é o jejum bíblico. A Bíblia ordena o jejum? Não. No Velho Testamento, na lei de Moisés, os judeus tinham um único dia de jejum instituído, que era o chamado dia da expiação, ou purificação. Significava também cobrir os pecados. Levítico capítulo 23, verso 27, que diz: Mas aos 10 dias desse sétimo mês seria o dia da expiação. Façam uma santa convocação e humilhem-se. Tragam uma oferta queimada ao Senhor. Era um dia de sacrifício, de jejum, de consagração. Também foi conhecido como o dia do jejum. Isso você pode ver em Jeremias 36, 6, que diz: Vá você até lá e do rolo que você escreveu, segundo o que eu ditei, leia em voz alta com as palavras do Senhor diante do povo na casa do Senhor no dia de jejum. Leia também diante de todos da casa de Judá que vêm das suas cidades. Apesar de não haver um imperativo dessa prática, a Bíblia está cheia de menções ao jejum. O ensino de Jesus sobre o jejum está relatado no texto que nós lemos de Mateus 6. Embora Jesus não esteja mandando jejuar, suas palavras revelam que ele espera de nós essa prática. Pois ele disse: quando jejuardes. Ele nos instruiu até sobre a motivação correta que se deve ter ao jejuar. E quando disse que o Pai recompensará a atitude correta do jejum, ele está nos mostrando que tal prática produz resultados. O próprio Jesus praticou o jejum e lemos em Atos que os líderes da igreja também o faziam. Os pais da igreja continuaram observando essa prática. Era costume dos judeus, dos fariseus, jejuarem 2 dias por semana, conforme Lucas 18, 12. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas Jesus e seus discípulos foram questionados por que não o faziam. Então eles disseram a Jesus:
Os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações. E os discípulos dos fariseus fazem o mesmo. Mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então naqueles dias eles vão jejuar. Claramente, Jesus não foi contra o jejum, mas disse que depois que ele fosse tirado, ou seja, depois que Jesus subisse aos céus, do convívio direto com seus discípulos, eles haveriam de jejuar. Entretanto, Jesus condenou a motivação errada. É muito importante esse detalhe aqui, porque as pessoas jejuavam para provar sua religiosidade e espiritualidade, querendo se mostrar para os outros, dizendo: olha, eu estou jejuando. E Jesus ensina que o jejum deve ser em secreto, sem alarme, sem alarde. Deve ser entre a pessoa e o Pai secreto. Qual que é o propósito do jejum, então? Kenneth Hagin disse: o jejum não muda a Deus. Ele é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Mas jejuar mudará você. Vai lhe ajudar a manter-se mais suscetível ao Espírito de Deus. O jejum não tornará Deus mais bondoso ou misericordioso para conosco. Ele está ligado diretamente a nós, a nossa necessidade de romper com as barreiras e limitações da carne. O jejum deixará nosso espírito atento, pois a nossa carne estamos mortificando e afligindo a nossa alma para que possamos ter tempo na presença de Deus, tempo de buscar a Deus. O propósito primário do jejum é mortificar a carne, o que nos fará mais suscetíveis ao Espírito Santo. Quando jejuardes, não devemos crer no jejum, e sim em Deus. O jejum é uma ferramenta que Deus nos dá, mas nós acreditamos em Deus, não no jejum. A resposta às orações flui melhor quando jejuamos, porque através dessa prática estamos liberando o nosso espírito na disputada batalha entre a carne e o sangue. E por isso algumas coisas começam a acontecer, porque nós estamos nos privando de algo com um objetivo. Todo jejum tem que ter objetivo, propósito. Quando Jesus disse aos discípulos que não puderam expulsar um demônio por falta de jejum, Jesus disse em Mateus 17, 21, mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Ele não limitou o problema somente a isto, mas falou sobre a falta de fé. Na continuação, um pouquinho antes, aliás, versos 19 e 20. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Como um fator decisivo no fracasso daquela tentativa de libertação. O jejum ajuda a liberar a fé. O jejum em si não me faz vencer, mas libera a fé para o combate e nos fortalece, fazendo-nos mais conscientes da autoridade que nos foi delegada. Alguns exemplos do Velho Testamento e do Novo Testamento de propósitos para o jejum. Primeiro, consagração. Você vai ver em Números 6, versículos 3 e 4, que quando aquele que passava pelo voto de Nazireu, raspava a cabeça, não podia beber bebida alcoólica, tinha que ter uma comida mais saudável, e ele jejuava constantemente. Também para arrependimento de pecados. Você vai ver em alguns textos do Antigo Testamento, como em 1 Samuel 7,
que eles se congregaram, tiraram a água e derramaram diante do Senhor, jejuaram aquele dia e disseram: pecamos contra o Senhor. Dia de arrependimento. Com Neemias capítulo 9, no dia 24 deste mês sétimo, os filhos de Israel se reuniram para jejum, vestiam um pano de saco e traziam terra sobre a sua cabeça. Era um tempo de consagração, de humilhação, de buscar a Deus em jejum e oração. Também Davi, quando ele teve o luto daquela criança, eles prantearam, choraram. Na verdade, todo o povo chorou e jejuou porque por Jonatas, o filho de Davi. Também em situações de enfermidade, Davi jejuava e orava por outros que estavam enfermos. Isso está no Salmo 35, verso 3. Eu afligia a minha alma com jejum, em oração, me reclinava sobre o meu peito. Intercessão. Daniel, quando no capítulo 9 diz que ele se voltou para o Senhor, parou buscar com oração e súplicas, com jejum, humilhação, rendição. Para envio missionário, em Atos 13:3, então jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Estabelecer presbíteros para a igreja, pastores ordenados, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar, com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Então você vai ver que muitos propósitos do jejum que eles tinham feito. Apóstolo Paulo, em várias ocasiões, ele estava dando exemplo. Eles, olha, passamos por muitas privações, angústias, açoites, prisões, tumultos, trabalhos, vigílias, jejuns. Também em 2 Coríntios, capítulo 11, ele fala em fome e sede em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Ele está dizendo da luta que ele enfrentou e ele então passou por tempo de consagração e de se colocar na presença de Deus. Algumas formas diferentes de jejum. Pode ser um jejum parcial, como com Daniel. Ele não comeu nada que fosse saboroso, não provei carne nem vinho. Em um jejum normal, Mateus 4:2, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome, ou seja, ele teve fome, mas ele bebeu água. Jejum total, que é a abstinência de tudo, inclusive água. Esse tipo de jejum, ele tem que ter muito cuidado, porque é um jejum extenso, sem água, no máximo 3 dias, até para não ter problemas de saúde. Com o livro de Esther, no livro de Esther nós vemos que capítulo 4, versículo 16, diz: vá e reúna todos os judeus que estiverem em jejum em Suzã e jejuem por mim. Não comam, não bebam nada durante 3 dias, nem de noite, nem de dia. Qual deve ser a duração do jejum? A gente vai ver que na Bíblia fala de 1 dia, 3 dias, 7 dias, 14 dias, 21 dias e 40 dias que o Senhor Jesus ficou. A prática do jejum é um desafio para todos nós. Descobriremos o poder desta arma que o Senhor nos deu, exercitando a nossa fé. Efésios 6, 11 e 12 diz da armadura de Deus, que a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra principados, potestades, poderes deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Que o Senhor esteja contigo, te ajude nesse guia prático. Perguntas para a gente pensar. O que é o jejum? Por que devemos jejuar? Qual o propósito do jejum? Quais as formas de jejuar e a duração? O que Jesus ensinou sobre o jejum? E o versículo para nós memorizarmos? Atos 13:3. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Que Deus
te ajude, que você possa ter a prática do jejum na sua vida, porque você está mais pertinho de Deus quando você se separa das coisas deste mundo para ler a palavra, consagrar a sua vida e o Senhor há de te ajudar. Que Deus assim te abençoe. Boa semana, bom estudo nos grupos de comunhão.